Olá, professores. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso quinto encontro da ATPC de Ciências Humanas e dizer que é sempre um prazer poder estar com vocês. Bom, hoje primeiramente eu vou me apresentar novamente, porque pode ser que tenha professores que ainda nós não tenhamos nos falado, né? O meu nome é Denise, eu sou PCNP de Geografia e trabalho aqui no Núcleo Pedagógico. No nosso quinto encontro de hoje, nós iremos tratar sobre o tema desigualdade de gêneros. Parte desse material que nós iremos utilizar hoje nessa TPC foi um material que nós utilizamos numa palestra que eu fiz numa das nossas escolas aqui da Guarulhos Norte. E essa palestra foi utilizada com os alunos. Como se trata de um tema transversal, então nós trouxemos para conversarmos na nossa ATPC de hoje. Então vamos dar início à nossa ATPC. Nos nossos objetivos de hoje, nós iremos reconhecer as desigualdades de gênero, iremos incentivar o combate à violência de gêneros, e nós iremos também citar a Lei Maria da Penha e todos os aspectos que envolvem essa lei. Muito bem. Nas competências específicas de ciências humanas, nós temos uma dessas competências específicas, ela diz respeito a si e ao outro, como identidades diferentes, e principalmente no exercício e o respeito a essas diferenças, né? Isso na promoção dos direitos humanos. Então, nós sempre tratamos da questão dos direitos humanos nas competências das ciências humanas. E nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que nós temos? Uma das coisas que estão estabelecidas lá é que todos nós seres humanos, nascemos livres e nós somos iguais em dignidades e direitos. E essa declaração ainda, ela vai colocar os homens e as mulheres como centro da história. Então, apesar de nós termos muitas leis que amparam a igualdade, a fraternidade e prezam pela dignidade de todos os direitos, sobretudo, será que nós vivemos numa sociedade em que realmente homens e mulheres, eles têm os mesmos direitos, né? Todos nós temos os mesmos direitos e deveres, mas será que todos nós exercemos esse direito? Será que apesar de tantas transformações que nós passamos e elas ocorreram nos últimos, ao longo desse último século, né? Nós tivemos inovações tecnológicas. Na perspectiva de gênero, o que ocorreu? A maior parte das mulheres, elas passaram a atuar no mercado de trabalho, a mulher passou a ter uma ascensão, principalmente na questão de escolarização, ela teve acesso ao mercado de trabalho, ela teve uma maior escolarização, ela passou a ter controle sobre o seu corpo, com o uso de métodos contraceptivos, então ela passou a decidir se ela queria ter filhos ou não, e toda essa inovação, houve um avanço, né, na questão do gênero, mas será que tudo continua igual? Por exemplo, quando nós nos referirmos à questão dos afazeres domésticos ou ao cuidado do outro, nós vemos uma certa diferença nisso. Existem coisas que não são iguais, ou elas não são condizentes com os gêneros, né? E quando nós nos referimos a diferenças de gêneros, nós estamos falando na diferença entre masculino e feminino. Mas é importante a gente lembrar que essas questões, elas foram construídas no decorrer da história, né? Então, como é que elas foram construídas? Através de costumes, de ideias, de crenças que permanecem até hoje. Então, a sociedade, ela criou esses costumes e essas regras, só que muitas desses rótulos, eles permanecem, até psicologicamente para algumas mulheres, né? Muitas mulheres, por questões de se viver numa sociedade e de
intrinsecamente, ela está presa a alguns padrões. A gente vê isso também, inclusive, em como a mulher foi retratada no último século, né? Geralmente, sempre a mulher, ela aparece no papel um tanto estereotipado, né? Como mãe, como esposa, como filha, como amante, e mostrando assim que esses conceitos que foram construídos, eles ainda persistem, mesmo que psicologicamente, na mulher, certo? Bom, eu gostaria agora de mostrar um filme que mostra um pouco essas diferenças e como isso afeta nós mulheres. Como é que essas diferenças, aos poucos, elas vão fazendo com que a mulher, ela às vezes fique inferiorizada em relação ao homem. Então nós vamos ver esse filme agora. Brincar de carrinho. Brincar de boneca. Jogar futebol. Dançar balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga. Trabalhar fora. Cuidar da casa. Quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Bom, vocês viram nesse filme que as diferenças, infelizmente, são muito grandes, né? Então, assim, infelizmente, as mulheres ainda assumem um papel muito maior na questão dos afazeres domésticos do que o homem em relação ao homem. Não sei se vocês observaram lá algumas estatísticas que foram demonstradas. Então, a maior parte dos trabalhos femininos são destinados, e tanto a trabalhos femininos como com cuidados, quem faz isso é a mulher e não o homem, a maioria das mulheres, né? Existe até uma diferença em relação ao gênero. Eu trouxe para vocês um dado estatístico do IBGE. Eu peguei uma análise que foi feita com média de horas dedicadas aos cuidados com pessoas e afazeres domésticos, né? E ela está classificada, ela está dividida em 3 grandes grupos. Então, ele mostra as regiões do Brasil. O outro, ele faz uma divisão por cor e raça e por grupos de idade. Então, espero que esteja bem visível a todos vocês, e, é claro, faz a classificação entre homens e mulheres.
Então, assim, o que nós podemos observar em todos esses dados que nós colocamos aí do IBGE? Apesar de estar datado esses dados do IBGE de 2016, no site ele mostrou que eles foram atualizados até o ano de 2018, então algo um tanto recente. Então, de cara, a gente pode observar o seguinte, ele mostra aí que 73% a mais de horas que são dedicadas aos trabalhos domésticos são realizados por mulheres. No quesito região, a região Nordeste é a região com maior desigualdade entre homens e mulheres na distribuição dessas atividades, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a comparação de homens por cor e raça, isso não tem tanta alteração. Já com as mulheres, existe uma certa alteração também. A gente vê também que essa diferença existe na questão de cor e raça. As mulheres pretas e pardas são as que mais gastam tempo com esse tipo de trabalho. Então, para a questão do homem, na questão da cor e raça, isso realmente quase não tem muita diferença. Existe uma diferença, mas é uma diferença muito menor do que com relação à mulher. A questão dessas diferenças que nós estamos citando é que elas não ficam só nas diferenças estatísticas. Essas diferenças, infelizmente, elas acabam levando, muitas vezes, além das diferenças de gênero, a questão da violência. Essas estatísticas nós já citamos, né? Então, assim, além das diferenças de gênero, ocorre o agravante que é a violência. E essa violência, ela se dá em todos os níveis sociais, em todas as classes, em todos os níveis educacionais. Infelizmente, essa violência de gênero, ela se apresenta de várias manifestações, né? Muitas vezes com xingamentos, com insultos, ameaças, pressão psicológica, privação de liberdade, coerção. Então, são violências que elas podem ocorrer em qualquer lar, elas podem ocorrer em vários locais também. Então, onde que pode se dar isso? Isso pode acontecer muitas vezes na família, na escola, até nos meios de comunicação a gente vê muito isso, né? O destratamento com relação à mulher e com relação também a pessoas que têm orientações sexuais diferentes, no trabalho, nos grupos sociais. Então, esse tipo de violência são violências que não só são violências psicológicas, mas são violências físicas também, que ocasionam em morte, como vocês viram lá no filminho. O Brasil, infelizmente, ele ocupa o 5º lugar em feminicídio. Então, um país que, infelizmente, estamos com essa classificação, né? Então, muitas mulheres são mortas por ano. A cada 1 minuto e meio, uma mulher é violentada, uma mulher é agredida. Então, são estatísticas que nós gostaríamos que não acontecesse. Muitos dos nossos alunos passam por esse problema e tem isso acontecendo dentro do lar. Agora, o importante é que nós temos assegurado no Brasil uma lei que é uma lei muito importante, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. E essa lei, ela vai garantir o quê? Direitos fundamentais e vai assegurar prioritariamente oportunidade para que a mulher possa viver e gozar de direitos fundamentais e viver sem violência. Então, essa é o maior, é uma das leis que é considerada uma lei muito importante. Inclusive, ela foi citada, ela foi utilizada até por outros países, né? Como uma lei que vai preservar esse direito. A Lei Maria da Penha, além de prevenir a questão da violência doméstica, ela também vai resguardar não só mulheres que que se identificam com o gênero feminino, mas também ela vai incluir as pessoas, os transexuais, os transgêneros. Então, essa lei ela vai garantir esse direito a viver sem violência para todas as pessoas.
E não só, por exemplo, como é uma lei que atende no âmbito familiar, ela contra a violência que acontece dentro do âmbito familiar, ela também, ela não pode ser só aplicada com relação ao marido, mas também contra o companheiro, o namorado, ele pode ser responsabilizado se agir com violência, né? Então, nós temos também, essa lei também vai proteger isso. E quais são os outros aspectos, quais são as outras formas que essa lei ela vai garantir com que a mulher tenha essa proteção, com que todas as mulheres e todas as pessoas de orientações diferentes também tenham essa proteção. Então nós vamos assistir um outro filme agora, que vai ser, essa lei vai ser explicada por uma advogada, e ela vai mostrar quão ampla é essa lei. Então nós vamos assistir esse filme agora. Olá, nós estamos aqui com a Amanda Rodrigues, advogada criminal e professora do direito na escola. Quais são os tipos de violência doméstica que se enquadram na Lei Maria da Penha? Na verdade, a gente tem a violência psicológica, a física, a patrimonial, a sexual e a moral. São 5 tipos de violência abarcados pela Lei Maria da Penha. Pode dar um exemplo de cada uma delas, por favor? Claro. Na verdade, a mais comum, do senso comum, é a violência física, que aí afeta a integridade física da mulher, né? Chute, puxão de cabelo, a mulher é esfaqueada, tiro, em qualquer caso que tem a sua integridade física abalada, a gente está aí diante de uma violência física. A segunda delas, a gente poderia citar a violência psicológica, que abala diretamente a autoestima da mulher. Então, são as violências, a gente fala que às vezes são pequenas violências que às vezes se tornam até maiores do que a própria violência física. É impedir a mulher, por exemplo, de ver um familiar, de usar uma determinada roupa, de falar para ela todos os dias que ela é feia ou que a amante é melhor do que ela na cama. Todas essas questões, elas infringem muito a mulher no seu ponto de vista psicológico e são enquadradas como violência psicológica pela Lei Maria da Penha. A terceira seria a violência patrimonial. E aí diz respeito ao patrimônio mesmo, a bens. Então, reter dinheiro da mulher, aquele caso que o marido fala, você recebeu seu salário, vai para minha conta, o dinheiro vai ficar comigo, é eu que pago as contas. Então, reter esses bens dela, rasgar roupas, quebrar celular. Então, as queixas maiores das mulheres na questão da violência patrimonial é rasgar roupas e quebra de objetos. Jogar objetos também durante a briga, joga prato na mulher, joga copo, aí você está diante de uma violência patrimonial que você está dilapidando o patrimônio, ainda que seja do casal, é da mulher também, né? A gente tem ainda a violência sexual. A violência sexual, a mais comum, se a gente fala assim, a gente pensa em estupro, né? Em atos abusivos sexuais. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que a violência sexual também engloba a questão de proibir a mulher de usar métodos contraceptivos. Isso é uma forma de violência sexual. Então, impedir que a mulher tome o medicamento, obrigar a mulher a engravidar, todas essas formas, além do abuso sexual, além do estupro, do atentado, né, que agora é estupro também, que são os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Além desses atos, a gente tem que pensar nisso também, que é proibir a mulher de usar métodos contraceptivos e obrigá-la a ter uma gestação que ela não queira. Esse também é violência sexual. Por fim, a gente tem a violência moral, e a violência moral nada mais é do que a violência decorrente dos crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria e a difamação. 3 crimes do Código Penal, artigo 138, 139 e 140, e que consiste em quê? A calúnia é imputar um falso crime a essa mulher. A injúria é um xingamento, então chamar a mulher de puta, de safada, são xingamentos. E, por fim, o último deles é a difamação, que é falar um fato desonroso em desfavor de uma mulher. Então, falar, por exemplo, minha mulher não vale nada, ela está saindo com outra pessoa. Então, fatos desonrosos. Qualquer desses 3 crimes contra a honra configuram violência moral. Nós queremos oferecer essa ajuda para ela. Mesmo sem esse apoio,
ela pode quebrar esse ciclo com a ajuda das autoridades. E eu acho importante ressaltar que, às vezes, ela tem uma crença de que a lei não vai ser efetiva. Bom, vocês puderam observar aí, de acordo com esse filme que foi apresentado, né, os diversos tipos de situações em que essa lei ela pode ser aplicada, né? Então aí mostrou a questão as cinco situações: a física, a psicológica, a moral, a oral e a patrimonial. Então são diversos aspectos que muitas vezes a pessoa não sabe que ela pode utilizar a lei. E essa lei ela está disponível até nessa questão da oralidade, né, de se xingar uma pessoa, né, falar contra a moral dela. E existe também aquelas perseguições, por exemplo, de ex-namorado que não aceita final de relacionamento, né, a questão da humilhação que nós já havíamos citado, e até, inclusive, de filha que agride a mãe. Essa lei também pode ser enquadrada, pode ser aplicada nessa situação. Com relação ao pai que faz chantagens, né, e houve violência psicológica contra a filha, também é uma outra situação em que está prevista na lei, e das demais que nós já falamos, né, e hoje, qual é o outro tipo de violência que tem se configurado com uma certa frequência? É a questão de fotografias, né, do uso da imagem na internet. Então, isso é configurado como um tipo de violência psicológica, né? Você usar a foto de alguém com cenas de nudez ou em ato sexual. Então, essa também vai ser outra situação em que essa lei pode ser aplicada e que nem sempre todas as pessoas sabem disso. Agora, vamos pensar na situação na escola, né, em que muitas vezes o aluno vai para a escola e ele comenta, né, sobre esse tipo de violência que aconteceu na casa dele, que ele está passando por essa violência, ou a filha, quem quer que seja, né. Então, como é que nós podemos orientar o aluno? Além de falar, de tornar conhecida essa lei que vai proteger essas pessoas, imediatamente o que a pessoa pode fazer? Ela tem que procurar um pronto-socorro mais próximo da casa dela, para que ela possa ser atendida. Nesse pronto-socorro vai ser feito um registro do porquê que essa pessoa foi agredida e vai ser descrito lá todos os motivos. E isso, inclusive, vai servir como documento se a pessoa tiver interesse em seguir com o processo. Então, essa documentação, essa pessoa vai ter que se dirigir aonde? Ela vai ter que procurar os órgãos de atendimento, né? No caso, a Delegacia da Mulher, nós temos duas aqui em Guarulhos, inclusive eu coloquei alguns locais aqui para facilitar, né? Então nós temos uma delegacia, uma que fica próxima do centro, que é na Rua Itaverava, e tem outra na Rua Mena, que é na Vila Galvão. Então, inicialmente, seria essas delegacias. Se tiver muito longe da casa da pessoa delegacia, o que ela pode procurar? Ela pode procurar o 190, a polícia. Qualquer delegacia de polícia também pode fazer esse primeiro atendimento. O ideal é que ela vá numa delegacia da mulher, mas o pronto atendimento, a delegacia de polícia também atende. Quais são os outros recursos que estão disponíveis? O Ministério Público, em Guarulhos, e também um telefone que funciona 24 horas e que pode ser utilizado por qualquer pessoa, não precisa ser só a vítima. Se você tem conhecimento de alguém que está sendo agredida, eu acho que isso é muito importante, né? Colocar para o aluno. E você quer fazer uma denúncia, você pode utilizar o telefone 180 e fazer a denúncia. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo agredida, ela tem receio, ela tem medo de procurar ajuda. Então, vocês que têm conhecimento, né, no caso, nós orientando os alunos, ou mesmo no nosso meio, se nós tivermos conhecimento de algum ato violento contra a mulher, nós podemos sim denunciar, né? Então, aquela frase que ficou conhecida em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nesse caso, tem que
não seria se intrometer, mas seria a proteção à vítima. Então, muitas vezes a pessoa está tão acuada que ela não tem coragem de ter uma reação. Então, nesse caso, é importante que essa denúncia seja feita. Então, qual o telefone que pode ser utilizado? Tanto o 180 quanto o 190. E, por fim, existe também um local que abriga mulheres que muitas vezes são impedidas de voltar para casa, ou mulheres que não voltam para casa porque sabem que se voltar para casa serão agredidas. Então, existe um centro, uma casa chamada Casa das Rosas, chama Casa das Rosas, Margaridas e Betes. E eu também coloquei um endereço, né, que é uma casa que fica no Macedo, e essa casa é justamente para abrigar essas mulheres que precisam desse auxílio. Por fim, eu gostaria de, antes de encerrar o nosso ATPC, mostrar um filme que mostra, por exemplo, como é que a menina, a mulher, ela pode se empoderar. Esse tema empoderamento é um tema muito utilizado, né? Mas o que é importante para que a moça, para que a menina, para que a mulher seja empoderada? Que não precise fazer uso dessa lei. Muito melhor se nós não precisarmos. É claro que as leis existem, mas é melhor que nós tenhamos essa liberdade de poder viver sem violência e ser empoderada. Então, nós vamos assistir a um outro filme agora, para finalizar o nosso ATPC, ok? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do filme e eu gostaria de, antes de encerrar o nosso ATPC de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês as nossas referências, né, da onde que nós tiramos boa parte desse material que foi apresentado aqui. Agradecer a presença de todos nesse ATPC, agradecer ao professor Danilo, que está fazendo a gravação aqui comigo, e que teve muita paciência, porque teve momentos que eu esqueci de deixar o meu microfone mudo, mas enfim, ainda bem que a gente tem uma equipe de apoio aqui que nos dá
nos ajudam nesses momentos mais crônicos. Gostaria de dizer para vocês que todo esse material nós iremos disponibilizar lá no YouTube, iremos disponibilizar também no e-mail, quando nós encaminharmos para vocês, para que vocês possam fazer utilização com os alunos, tá bom? Então, obrigada e bom trabalho a todos. Até mais.